trabalho em uma transformação gasosa cíclica. Esse é o assunto de hoje. Nós já falamos na aula passada sobre transformações gasosas, mas não falamos da transformação gasosa cíclica. Então, colocar um gráfico aqui, PV, PV, pressão e volume. Colocar aqui um ponto A, e aí, o movimento vai ser no sentido horário. O sentido horário é esse aqui, ó, sentido do relógio, ok? Para cá. Então, A, B, vou colocar o B aqui. Então, tem um movimento aqui no sentido horário, de A para B. Tem um movimento no sentido horário de B para C e um de C para A, tá? Um de A para B, um de B para C e um de C para A. Quando for sentido horário, é positivo o trabalho, tá? Horário. O trabalho vai ser maior que zero. Então, como nós vamos... O trabalho vai ser a área da figura. No caso aqui, a figura é um triângulo, a área do triângulo é base vezes altura sobre 2. Ou seja, aqui é a base, aqui é a altura. E uma outra coisa importante, nessa transformação aqui, por exemplo, no ponto A indo para o B nesse movimento, que transformação é essa? O volume, ele permaneceu constante. O volume aqui é o A, né, perdão. Aqui é o A. O volume permaneceu constante, é o mesmo. O volume não mudou. O que mudou? A pressão era A, passou para uma pressão B. A pressão mudou. Então, mas o volume não mudou. De A para B, se não mudou, ela é chamada, que nós vamos ver na próxima aula, isovolumétrica. Porque não mudou. Iso não muda. Não muda quem? O volume. De A para B não muda o volume. Já de C para A, o que aconteceu? O volume mudou. O volume diminuiu aqui. O volume passou daqui para cá. De C para A. Então, ele diminuiu aqui o volume. Passou daqui para cá. Diminuiu, o volume diminuiu. Em contrapartida, a pressão não alterou. A pressão continuou a mesma aqui, que foi essa daqui. Nesse caso aqui é chamada, quando a pressão não muda, pressão ou isobárica. Ok? Bom, nós vimos aqui no sentido horário. E se tiver no sentido anti-horário? Anti-horário. Então, vamos ver aqui. Um gráfico PV, pressão, volume. Agora vamos ver o sentido anti-horário. Aqui é o A. O horário para cá, né? Então, eu vou no sentido anti-horário. A, B. Aqui é o sentido anti-horário. Vai assim, para lá. Ok? Vai fazendo assim. Então, vai sentido para cá. Aqui é o C. Aqui é o D. E aqui. Então, vai de A para B. De B para C. De C para D. E por último, de D para A, no sentido anti-horário. Nesse caso, quando o sentido é anti-horário, o trabalho é negativo, então, nós vamos calcular o módulo do trabalho. E depois vamos colocar o sinal de menos. E vai ser a área. Nesse caso aqui, é um trapézio. Ele tem dois lados paralelos, um grande e um pequeno. Então, esse grande chamado de base maior, a área é base maior mais base menor, multiplica pela altura e divide por 2. Então, essa seria, mas não vamos fazer exercício desse não. Nós vamos fazer com a área do retângulo, que é mais simples, é base vezes altura. O que é importante saber é o seguinte, o horário, o sentido aqui, ó, anti-horário, trabalho negativo, realização de trabalho negativo. E como é que eu acho esse trabalho? Calculando a área da figura, simples assim, tá? Aí aqui é a mesma coisa, né? Daqui para cá, pressão não muda, isobárica.
Aqui, quem não muda é o volume. Aqui não é nem isobárica, é uma transformação qualquer, não é isobárica nem isovolumétrica. Agora aqui, quem não muda é o volume, como essa daqui. Aqui também é isovolumétrica. D para A, isovolumétrica. Então vamos ver os nossos exercícios. Vamos fazer 2 exercícios aí sobre trabalho em uma transformação gasosa cíclica. Uma dada massa de um gás perfeito descreve o ciclo no sentido ABCDA. Calcule o trabalho realizado. O ciclo ABCDA é horário. Então, implica que o trabalho é positivo. Então, tranquilo, é só calcular a área mesmo, o sinal é positivo. A área é um retângulo. A base é 2, por quê? 3 menos 1 é 2. E aqui é 2. Também porque é 10 menos 8. Só que tem um detalhe. Aqui, centímetro. Aqui está em centímetro. E aqui, metro. Então, esse é um problema que nós temos que mudar de centímetro para metro. Lembrando que é o seguinte, a ordem de grandeza é quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, depois milímetro. Daqui para cá, 1, 2, eu ando 2 casas, ok? Só que é volume, então é cúbico, tá? Eu vou passar de centímetro cúbico para metros cúbicos. Então, eu vou estar andando uma casa, 3, mais 3, 6. 10 elevado a menos 6, porque eu estou aumentando. Então, se eu aumentei, eu vou dividir para poder contrabalançar. Então, o centímetro cúbico é 10 elevado a menos 6. Então, a área ficaria assim. 2, né? Os dois são 2, né? Eu vou fazer assim. Eu vou colocar 1, vou colocar assim. 10 menos 8, que nós sabemos que é 2. Aí, o 10 menos 8 é 10 elevado a 5. Vezes 3 menos 1. O 10 menos 8, né, no caso. 3 menos 1 é 10 elevado a menos 6, porque eu passei do centímetro para o... metro cúbico. Então, fica assim, A é igual a 2 vezes 10 elevado a 5, vezes 2, vezes 10 elevado a menos 6. Então, vai ficar a área, que é o trabalho, vou colocar o T, aqui o trabalho, né, é a área, botei aqui, 2 vezes 2, 4. 10 elevado a 5 vezes 10 elevado a menos 6, repete a base e subtrai o expoente. Fica 10 elevado a menos 1. Ok? Joules. Então, a resposta... 4 vezes 10 elevado a menos 1 joules. Um molde de gás perfeito passa por uma transformação cíclica por meio de 3 etapas, A para B, B para C e C para A. É aqui, ó. O gráfico está aqui. Então, tem aqui A para B, ó, A para B, para cá, depois B para C e depois C para A. Então, estão ali. Agora, o importante disso
é o sentido. O sentido é o sentido anti-horário. Nesse caso, sentido anti-horário, isso implica que o trabalho vai ser menor que zero. O trabalho é negativo. Então, esse trabalho que vai ser realizado aqui, que vai ser a área, vai ser um trabalho negativo. Bom, uma outra coisa. Aqui está em metro e aqui está em litro. O que acontece? O metro, aliás, melhor dizendo, um litro, eu vou ter que passar para metro. Mas um litro tem decímetro, é 1 decímetro cúbico. Logo, eu vou ter que passar esse 1 decímetro, eu vou ter que passar para metro cúbico. E aí vamos de novo para aquela quilômetro, hectômetro, que são decâmetro, 10 metros, metro, vem o decímetro. Depois vem o centímetro e milímetro. Eu vou passar daqui para cá, uma casa. Só que como é volume, são 3. Então, 10 elevado a menos 3. Eu vou andar uma casa, cada casa é 3. 10 elevado a menos 3. Então, 1 decímetro cúbico é 10 elevado a menos 3. Então, 1 litro, 10 elevado a menos 3 metros cúbicos. Ok? Vou até botar aqui também. 10 elevado a menos 3 metros cúbicos. A fórmula da área do triângulo é a base vezes a altura sobre 2. Então, nós vamos pegar aqui a base, é essa aqui, e a altura, a base é aqui, e a altura aqui. Então o trabalho que vai ser a área, vai ser assim, trabalho vai ser a área. A base aqui, ó, 2 menos 1, 2 menos 1. O volume, nós vimos que é 10 elevado a menos 3, vezes a altura. A altura está aqui, ó, 9,5 menos 7,5. 9,5 menos 7,5. E ali é 10 elevado a 5, né? Aqui, 10 elevado a 5, que é a pressão. 10 elevado a 5. Isso vai ser dividido por 2, que é a área do triângulo. Então, fica assim, 2 menos 1 é 1. Então, fica 1, não precisava nem colocar, mas vamos colocar. Vezes 10 elevado a menos 3, 9,5 menos 7,5, 2. Vezes 10 elevado a 5. Divide por 2. Então, 2 vezes 1 é 2. 2 vezes 1 é 2. Porque nós vamos pegar os que não têm a potência de 10. São esses aqui, ó. 2 vezes 1 e 10 elevado a menos 3 com 5. 5 menos 3 dá 2. Então, fica 10 ao quadrado. Dividido por 2. Corta o 2 com o 2, fica só 10 ao quadrado. Corta aqui, ó. Logo, o trabalho é 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100 joules. Ok? Mas aí tem que perceber que nós falamos que o trabalho tinha que ser negativo. Aliás, vamos fazer um negócio aqui, peraí. Esse 10 aqui é o trabalho, é o módulo do trabalho, ok? Mas como nós sabemos ali que o trabalho tem que ser negativo, então o trabalho nós vamos colocar menos 100 joules. Pronto, ok. Questão número 2. Não, questão B, aliás. A letra B. Vamos lá. Calcule a temperatura no gás no ponto. Então, nós vamos ter que usar esses valores ali de P, de V. Nós vamos usar a equação de Clapeyron, tá? Para calcular essa temperatura. Então, vamos usar essa equação aqui, ó. Vamos usar essa equação na letra B. PV é igual a NR vezes T. Temos que achar o P. O P nós temos lá o P nós temos no gráfico, o V também. O N, ele diz lá no início da questão que é 1 mol, tá? Ó, se nós formos olhar lá, aliás, eu não preciso nem botar, que
eu vou botar um só. Porque ele está escrito aqui, ó, na questão, ó, 1 mol. Ok? Então, o R, ele diz aqui que é 8,3. Então, o N é igual a 1. O R é igual a 8,3. E o T é o que nós queremos calcular. O P é igual a... Vamos olhar lá, como é que é? No gráfico, no ponto C, tá? Aqui, ó, o ponto C é aqui. O P é 7,5 vezes 10... vezes 10 elevado a 5, aqui, ó. Ponto C, 10 elevado a 5. E aqui, no ponto C, é 7,5. Então, o P é 7,5 vezes 10 elevado a 5. Espera aí. Então, agora vamos lá. Então, o P, 7,5 vezes 10 elevado a 5. E o V? Vamos lá olhar no gráfico. O V é 1 vezes 10 elevado aqui, nós vimos que é 10 elevado a menos 3. Então, o V no ponto C é 1 vezes 10 elevado a menos 3. Então, jogando aqui na fórmula, P, 7,5 vezes 10 elevado a 5. V, vezes o V, 1 vezes 10 elevado a menos 3. O N é igual a 1. O R é igual a 8,3. E o T é o que nós queremos encontrar. Vai ficar assim, 7,5 vezes 10 ao quadrado, porque 5 menos 3 aqui, ó, repete a base e subtrai o expoente. 10 ao quadrado é igual a 8,3T. O 7,5 vezes 2, 10 ao quadrado, vai ficar 1, 2. Nós vamos andar 2 casas. É igual a 8,3T. Então, vai ficar... O T vai ficar igual a 750 dividido por 8,3. Passa o 8,3 para o lado de lá. Vai para lá dividindo. Só que eu não posso dividir com vírgula, então eu tirei a vírgula. Andei uma casa para a direita. Então, no 750 também tem que andar uma casa para a direita. Então, eu coloco um zero. Essa conta vai dar 90,4 Kelvin. Então, essa é a resposta da letra B. Temperatura 90,4 kelvins.